Pessoal, dando prosseguimento ao nosso curso, vamos agora para o debate de mais um tema. Dá uma olhada aí, olho na tela. O que nós temos aí? Olha só essa proposta de tema. Essa proposta de tema aqui apresenta dois textos motivadores, nós temos o comando e nós temos apenas a proposta de tema sem tópicos. Vocês estão vendo? Pessoal, o CESP não costuma fazer isso aqui, porque 95% das provas do CESP apresentam tópicos, mas eu queria que você entendesse que pode ser que o CESP faça isso aqui um dia em alguma prova. Nessa prova da PCDF acho muito difícil, isso aqui quase nunca ocorreu, né? Desde 2012 o CESP vem trazendo propostas com tópicos para você tratar. Conforme a gente já viu, se nós tivermos uma prova de qualquer banca, em que a banca não dá tópicos aqui para a gente, ó, não traz tópicos aqui, quem vai ter de criar os tópicos? Adivinha? Nós vamos ter de criar os tópicos. É exatamente por isso que você tem de ficar muito, mas muito atento sobre o que fazer quando nós temos uma prova cuja estrutura não traz tópicos para a gente. Nós vamos criar, mas com base em quê? A gente vai criar os tópicos com base, sobretudo, na interpretação do tema, pessoal. Dá uma olhada aqui. Interpretando o tema, você pode entender que essa proposta ela traz mais do que a ideia geral. Olha lá, crime organizado no Brasil. Eu tenho aqui o que provavelmente vai ser minha ideia geral. Crime organizado onde? No Brasil. Legal. Fazendo a interpretação do restante do tema, o restante da proposta. A atuação do poder paralelo, observe. A atuação do poder paralelo em face da ausência estatal. Em face de significa diante de. Diante de. A atuação do poder paralelo. Isso aqui é a coisa 1. Em face da ausência estatal. A ausência estatal é a coisa 2, mais a coisa 3. Segurança da sociedade. É claro que a atuação do poder paralelo em face da ausência estatal a gente poderia até tratar como um único tópico, mas é muita coisa. Só para falar da atuação do poder paralelo eu vou precisar de um parágrafo inteiro, né? E a segurança da sociedade é a coisa 3. Isso quer dizer então que eu tenho 3 tópicos, Dixon? É exatamente isso. Quando você olha para cá, você nota que nesta proposta, quando você tem uma prova cuja estrutura não traz tópicos para você, você vai extrair os tópicos da interpretação do tema, claro, né? A gente vai ver o que o tema traz para a gente. Se ele tivesse trazido um tema, por exemplo, quais as formas de combater os crimes contra a dignidade sexual? Este texto inteiro você tinha de trazer soluções para combater os crimes contra a dignidade sexual. Neste caso aqui, eu não posso falar qualquer coisa sobre o crime organizado. Eu tenho de vir aqui e fazer o seguinte. No tópico 1, eu vou falar sobre a atuação do poder paralelo. Então eu vou ter de comprovar como o crime organizado é um poder paralelo. A atuação do crime organizado como poder paralelo, como PP. Aqui eu vou falar do seguinte, essa atuação em face da ausência estatal. E no terceiro tópico, eu vou falar sobre segurança da sociedade. Só que neste tipo de prova, eu tenho de apresentar uma conclusão. Na conclusão, é obrigatório, introdução, desenvolvimento e conclusão. Legal. Na conclusão, eu vou trazer proposta de solução. Eu vou solucionar a problemática. Note, o que eu vou fazer diante de temas sem tópicos? Bom, a primeira coisa é o seguinte, é interpretar a proposta de tema, como a gente acabou de fazer. Você está vendo a importância da DDD de número 2 aqui? A interpretação? Muito importante, né? Interpretar a proposta de tema a fim de compreender a ideia geral e as ideias específicas a respeito
desta. Então você, de fato, interpreta o tema e vai tentar compreender a ideia geral e vai, lógico, notar se há ideias específicas que estão sendo solicitadas ou se a própria ideia geral traz ideias específicas implícitas. O que ela quer? O que essa ideia geral pede? Ele pediu para você fatores socioeconômicos que são responsáveis pela morte de jovens no Brasil. Opa, eu vou ter de trazer no texto inteiro quais são os fatores socioeconômicos que são responsáveis por isso. Ele já pediu para mim o que ele quer no desenvolvimento. Então você, em um parágrafo do desenvolvimento, coloca um fator, no outro parágrafo outro fator. Então depende do que a proposta pedir para você. Legal. O texto motivador pode ajudar no processo de criação dos tópicos. Mas lembre-se, o texto motivador não é tema. Ele pode ajudar na criação dos tópicos. Mas o texto motivador, lembre-se, não é tema. Não é tema da redação, ele vai auxiliar. Notadamente, o que nós temos aqui é um texto motivador que traz para a gente, olha só, muitos presos se organizam a partir da explosão populacional nas cadeias e das condições. O tema é sobre crime organizado. Pode ter certeza, você vai ter de falar de presídios nessa prova. Vai ser imprescindível que você fale, porque crime organizado está atrelado ao sistema prisional brasileiro. O sistema prisional brasileiro é um escritório de atuação do crime organizado. Da explosão populacional nas cadeias e das condições de vida precária que nelas vigoravam. Organizar-se era uma forma de se proteger, evitando assassinatos e estupros por outros presos. Era também uma maneira de tentar dialogar com as autoridades e reivindicar melhores condições de vida na prisão. Mas o elemento que parece ter sido decisivo para a organização do crime no Brasil foi o tipo de negócio com que ele se envolveu. Um tipo de negócio altamente lucrativo, o tráfico de drogas. Maconha e cocaína alavancaram o crime organizado por aqui, assim como ocorreu com um álcool clandestino em Chicago durante a Lei Seca em 1920. Texto 2. Se o crime organizado é um poder paralelo, cara, isso aqui você tem que falar lá. Ó, o crime organizado é um poder paralelo, é o mínimo que você pode falar. O que ora se está desnudando no país com a Operação Lava Jato é mais do que um poder paralelo, é um Estado dentro do Estado brasileiro, só que dominado pela força do dinheiro espúrio. Então ele já está falando aqui que nós temos também o crime organizado representado pelos membros do Estado, né? É um Estado dentro do Estado brasileiro, só que dominado pela força do dinheiro espúrio, além da conivência, da participação e do envolvimento de inúmeros segmentos da sociedade para garantir a presença desse pesado poder paralelo, maior do que tudo que se imaginava até agora. Ah, vamos usar isso aqui com certeza, né? Nós temos 3 tópicos a tratar e vamos fazer basicamente o seguinte. Vamos aqui, na verdade, fazer um tópico aqui 1, um tópico 2, um tópico 3 e a conclusão. Então aqui eu vou ter o T1, aqui eu vou ter o T2, aqui eu vou ter o T3 e aqui eu vou ter a conclusão. Claro que a conclusão vai trazer soluções, tá? Em observância ao T1, aqui eu vou ter de explicar o seguinte: como atua o crime organizado no BR, no Brasil. Eu vou ter de explicar também aqui como se percebe essa atuação. Por que são um poder paralelo? Porque é um poder paralelo, né, para concordar com o crime organizado. O que mais que eu posso falar aqui? Quais exemplos eu tenho de crime organizado no Brasil? Aqui eu vou ter de explicar o seguinte, ó. Como o Estado se faz ausente. Eu vou ter que demonstrar isso, né? Eu tenho exemplos, né? Quais exemplos eu tenho dessa ausência estatal?
eu tenho dessa ausência total? No tópico 3, ele quer que você fale sobre a segurança da sociedade, mas na verdade ele quer dizer o seguinte: como o crime organizado afeta a segurança da sociedade. Você vai ter de comprovar isso aqui, trazer exemplos também, se for o caso, né? Lembre-se daquelas palavras-chave que eu trouxe para você. E aqui ele quer pelo menos uma proposta de solução. Esse tipo de texto aqui, com introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem de trazer pelo menos uma proposta de solução. Normalmente não cabe mais, pessoal. Então aqui pelo menos uma, é diferente das provas do CESP, né? Raramente o CESP faz isso. Bom, vamos às respostas. Quem nunca viu meu vídeo de crime organizado no YouTube, também, por favor, dê uma olhada lá, tem muita informação relevante lá para você. Mas vamos lá. O que a gente vai colocar aqui é que o crime organizado funciona como uma verdadeira empresa do crime. Como empresa do crime. Ou seja, uma verdadeira empresa dedicada a cometimento de crimes, né? A vida criminosa. Legal. Isso quer dizer o seguinte, que a hierarquia... Aqui a gente vai colocando as ideias, não é o texto ainda, né? A hierarquia, seus membros são remunerados. Dá uma olhada aqui, ó. Seus membros são remunerados, né? A divisão de tarefas... A divisão de tarefas e outra, que a gente pode falar aqui também, e o mais óbvio, né? Visam ao lucro. Visam ao lucro. Esse verbo visar, nesse sentido de almejar, ele é transitivo indireto, viu? Então eles visam ao lucro, né? Legal. O que a gente vai falar é o seguinte, que a atuação do crime organizado, como se percebe essa atuação? O que a gente vai falar é que a atuação desses caras aqui tem como, a atuação deles, né? Tem como base o seu grande poder financeiro. Essa é a principal ferramenta do crime organizado, é o dinheiro, né? É o dinheiro. Bom, além disso, a gente percebe também o seguinte, que esses caras aqui, né, essa atuação deles, né, se percebe com a disseminação do medo, disseminação do medo, da violência. Já viu aqueles ataques que são cometidos aí pelo PCC e por outras organizações criminosas, né? Então, da violência, do terror, da corrupção, principalmente de agentes públicos, né? Da corrupção, entre outras coisas. Por que são um poder paralelo, pessoal? Eles são um poder paralelo porque eles operam à margem do Estado. Com leis e regras próprias. A gente percebe isso, esses caras aqui, eles têm o próprio poder executivo, o próprio poder legislativo deles, né? Eles têm lá o pessoal que faz a administração, né, de todo o negócio, né? Depois a gente tem lá aqueles que fazem as leis, né, do PCC, por exemplo, né? O PCC tem um próprio estatuto deles, né? O Comando Vermelho tem um próprio estatuto também. Então eles estão literalmente legislando ali, criando as leis, né? E tem também o poder judiciário, já viu? O Tribunal do Crime, né? Eles julgam também ali os seus comparsas, né? Aqueles que cometem delitos, por exemplo, no interior de uma comunidade, das favelas, né? Quais exemplos que eu tenho? Eu tenho vários. Eu tenho o PCC e o Comando Vermelho, que são os dois mais conhecidos, mas eu poderia também citar o Sindicato do Crime, eu poderia também citar o Bonde dos 13, eu poderia também citar aqui a Família Monstro. Chega, tá bom, nem precisa. Nós temos ao todo praticamente, né, 70 organizações criminosas no Brasil, entre 60 e 70 organizações criminosas no Brasil, para que você tenha uma ideia. Mas vamos lá. Como o Estado se faz ausente? O que a gente percebe é o seguinte, é que
a ampliação do poder, aqui você tem que ser bem rápido, né? Do poder do crime organizado, né? Funciona, né? Ocorre, né? Principalmente em razão da ausência do Estado. Ocorre principalmente em razão da ausência do Estado. Quer dizer que onde o Estado é ausente, o crime organizado se faz presente. Onde o Estado é ausente, o crime organizado se faz presente. O que a gente percebe é que muitas vezes, né, há uma verdadeira ligação entre crime organizado e Estado. Uma verdadeira ligação. A gente percebe isso. Legal. Além de tudo isso, o que a gente percebe é o seguinte, é que muitas vezes também que o crime organizado comande negociações com o Estado. Ou que o crime organizado comande, né, negociações com o Estado. Isso aqui eu percebo claramente. Lembra que o texto motivador fala de presídios? Negociações com o Estado. E eu percebo muito isso aqui, ó, nos presídios. Nos presídios eu vejo muito isso, né? Muito mesmo. É um verdadeiro acordo entre o Estado e o crime organizado, né? Nessa aula aqui só fica a gente determinada facção criminosa, de determinada facção criminosa, de determinado grupo criminoso, né? Isso a gente percebe com muita clareza, né? Mas o que a gente tem mais aqui? Em outros momentos, né? Os próprios, como foi falado no texto motivador, tá vendo que o texto motivador auxiliou? Os próprios agentes do Estado, eu não me refiro só à polícia não, hein? Agentes do Estado são o crime organizado. São o crime organizado. Como visto na Operação Lava Jato. Bom, além disso, a gente aqui tem de falar de uma coisa que é o seguinte, o abandono estatal, né? Abandono social, sobretudo, pessoal, nos locais mais pobres. Eu percebo isso aqui também, ó, quais exemplos? Ó, milícias. Eu percebo isso aqui nas milícias. O Estado é ausente, né? Tem um abandono social. E aí o Estado deixa de ofertar serviços públicos de qualidade ou serviços de uma forma geral. E as milícias passam a fazer isso, né? A gente percebe isso com muita clareza, né? As milícias, de uma certa forma, prestam certos serviços e cobram por isso. Até mesmo serviços relacionados à segurança pública. Os milicianos fazem a segurança de determinadas comunidades, né? Mas a gente está falando aqui de serviços também de educação, a gente está falando de serviços relacionados à renda, políticas públicas de renda, políticas públicas de emprego, né? Voltadas para emprego, para moradia, para outras coisas. Onde o Estado está ausente, o crime organizado se faz presente. E aqui a gente vai falar o seguinte, que o crime organizado afeta diretamente a segurança da sociedade. Pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte, ó, essas organizações aqui são abastecidas por determinados crimes. Crimes como tráfico. Eu tenho tráfico de armas, mas o texto motivador falou do tráfico de drogas, né? E tenho também tráfico aqui de cigarros, né? O contrabando de cigarros. Isso aqui traz muito dinheiro hoje, né, para as organizações criminosas, mas tem aqui também os roubos, né? Os roubos a bancos e os roubos de cargas também têm trazido muita grana para esses caras. Mas eu tenho aqui também lavagem de dinheiro. Bom, Dixon, eu quero saber como isso aí vai afetar a segurança pública, né, especificamente. O que a gente tem de dizer é o seguinte, pessoal,
para literalmente, né, garantir isso aqui, né, para garantir seus lucros e demonstrar sua força, cometem inúmeros delitos, como você percebeu. Mas o que a gente pode falar aqui, basicamente, é o seguinte, é que esses caras causam, né? Causam pânico, morte e deterioração da ordem social. Legal. Eu tenho exemplo disso? Tenho. Eu tenho os recentes ataques no estado do Ceará, em que nós tivemos lá vários saques, explosões, né? Vários ataques realmente perpetrados aí por organizações criminosas. Bom, para a gente solucionar problemas relacionados ao crime organizado, o que a gente pode falar é o seguinte, pessoal. Basicamente, ações de inteligência, e explicar um pouco disso daqui. Se você tem ações de inteligência, você consegue literalmente desmontar, desdobrar, né? Desmontar, né? A fim de desmontar, né? Desmontar as OCRIMs, organizações criminosas, identificando aí seus membros, né? E separando também os seus membros. Mas eu tenho outras coisas aqui que são importantes também. Se eu quero reduzir o crime organizado no Brasil, eu tenho de fiscalizar mais as fronteiras, porque é por meio das fronteiras que entram as armas, principalmente as fronteiras terrestres, né? Fiscalizar mais as fronteiras, como aumentando o efetivo, né? Aumento do efetivo, entre outras coisas. Principalmente da PRF aqui, né, pessoal? Porque é por lá que entram as drogas, é por lá que entram as armas e muitas outras coisas, né, que são utilizadas por essas facções criminosas. E eu também, além de outras coisas, investir em educação, políticas de renda, que gerem renda, moradia, segurança pública nos locais mais pobres. Isso é fundamental. Dá uma olhada no texto. Fizemos um belo roteiro, né? No atual contexto social, a atuação do crime organizado, você já conhece essa introdução, vem sendo foco de inúmeros debates entre autoridade e sociedade. Nesse sentido, as discussões sobre o tema envolvem o funcionamento das organizações criminosas, a omissão do Estado e as consequências disso para a sociedade. Inicialmente, é válido frisar que o crime organizado funciona como uma empresa dedicada à ação criminosa, uma vez que, vírgula obrigatória, né, uma vez que seus membros ocupam funções remuneradas sob hierarquia e seus donos, entre aspas, né, visam ao lucro, porque eles não são donos realmente, né? A gente está falando de um negócio ilegal. Sua atuação tem por base a disseminação do medo, da violência ou da corrupção, operando como um poder paralelo à margem do Estado, com leis e regras próprias, fazendo valer seu grande poder econômico. Primeiro, o Comando da Capital e o Comando Vermelho são exemplos dessas organizações criminosas no Brasil. Esse no Brasil tinha que ter saído aqui, pessoal. Ponto. Adiante. Observa-se que a ampliação do poder do crime organizado ocorre, sobretudo em razão da ausência do Estado. Muitas vezes, o que se verifica é uma profunda ligação do crime com agentes públicos, ou até mesmo que comandem negociações com o poder constituído, como acontece nos presídios. Em outros momentos, percebe-se que os próprios agentes estatais constituem a organização criminosa, como foi desvendado pela Operação Lava Jato. Isso demonstra a falta de fiscalização, existência de leis que garantem a impunidade e ausência de políticas eficientes voltadas para educação, moradia e trabalho, como se vê nas periferias do Brasil. Resta dizer que a atuação das empresas do crime afeta diretamente a segurança da sociedade. Hoje, elas são abastecidas pelo tráfico de armas, de drogas, de cigarros, de medicamentos, pelo roubo de cargos, o que afeta bem a segurança pública, porque eles cometem inúmeros delitos, né?
em razão do seu poder, ameaçam a segurança de todos, pois causam pânico, morte e deterioração. Não coloquei deterioração da ordem social, mas poderia ser. Recentemente, uma série de ataques, explosões, incêndios, saques, homicídios, etc., ocorreu no estado do Ceará, em retaliação a uma política de enfrentamento do governo contra o crime organizado. Pessoal, aqui não precisa disso, é uma política de enfrentamento ao crime organizado, né? Porque quem enfrenta já enfrenta contra, né? De enfrentamento do governo ao crime organizado. Enfrentamento do governo ao crime organizado. Diante do exposto, é de se notar que o crime organizado representa um grave problema para o Brasil. A fim de contê-lo, é necessária a adoção de ações de inteligência, bem como uma ampla reforma do sistema prisional. Dá uma olhada. Nessa proposta de solução, a gente trouxe aqui, ó, diante do exposto, é de se notar que eu tenho o tema e eu falo que esse tema representa algo para alguém, nesse caso o Brasil. A fim de contê-lo, é necessário o quê? A adoção de ações de inteligência, bem como uma ampla reforma do sistema prisional, administrativo e estrutural. Pessoal, esse é um modelo de conclusão, mas vale lembrar que conclusão você só vai apresentar para provas que de fato não exijam tópicos, que não tenham tópicos lá para você. O CESP dificilmente faz isso. Nós temos um modelo de conclusão que você vai poder utilizar para qualquer banca, inclusive para o CESP, se nós tivermos uma prova sem tópicos, o que dificilmente vai acontecer. Fechamos aqui esse vídeo. Já voltamos falando mais sobre os temas.